Olá, sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Transfiguração. Acompanhe. Para quem quiser acompanhar, nós vamos conversar o Evangelho de domingo, Mateus capítulo 17. Nós vamos falar alguma coisa sobre a transfiguração. Eu queria começar comentando que nós, relembrando em que sociedade estamos inseridos, né? A gente está vivendo uma sociedade onde ela é marcada pelo imediatismo, pelo narcisismo, pelo egoísmo. Então, é uma sociedade onde a superficialidade é o que você mais encontra. Observe as conversas. Observe o que você tem tirado das conversas. O que as pessoas estão te dizendo. Todo de nada que você pega e recolhe do fim do dia. As coisas que você conversou. Então, palavras como profundidade, como silêncio, como meditação, assustam. Então, nós estamos vivendo uma sociedade que está nos desfigurando. Está nos desumanizando. Por isso que o Evangelho da Transfiguração tem tanto a nos dizer. Porque nós estamos desfigurados. O Evangelho vem nos mostrar qual é a nossa essência. Quem você é? Qual é a sua pertença? Apesar de estar inserido nesse mundo, com todo esse contexto que nós estamos conversando. Esse pragmatismo. O imediatismo é uma coisa tão complicada que hoje em dia as pessoas não têm paciência nem para esperar a febre abaixar. Você dá o remédio de febre, mas 5 minutos depois, colocado o termômetro, a febre não abaixou. Não se tem mais paciência com nada. Não se sabe mais viver as demoras. O amadurecer, não é? Falo para os adolescentes. A adolescência é a época que a gente vai amadurecer, é maturar para poder se dar. Eles engoliram essa frase porque não sabem maturar. Então, é tudo muito verde. E não se saboreia, porque não tem essa paciência da espera. Então, o Evangelho da Transfiguração vem nos mostrar, vem lembrar para cada um de nós quem somos. Que essa natureza desfigurada que estamos não é a nossa vocação. Bento XVI, num discurso belíssimo, em 2009, na Capela Sistina, ele fala, o que será? Que será capaz de motivar o ser humano de novo? A dar coragem para ele. A fazer com que ele enxergue um pouco além do horizonte que ele está vendo. Porque as pessoas estão obtusas, não é? A gente só vê aqui agora, as pessoas não conseguem lançar um olhar para frente. Vê só aqui agora, não tem o olhar da frente. Então ele fala, o que será? Que vai ser capaz de dar uma alegria no coração das pessoas, fazer com que elas tenham ânimo de recomeçar um caminho. O que poderá nos colocar nesse caminho a não ser o amor de Deus? Somente uma nova consciência do que somos. Reentender, né? ou pelo menos entender pela primeira vez o que é esse amor. Qual que é essa proposta, a beleza dessa proposta de Deus para nós. Então, o Evangelho da Transfiguração vem nos lembrar que é claro que Jesus não transfigurou uma vez, gente. É claro que não foi isso que aconteceu. Na verdade, eles viveram uma experiência profunda desse Deus. É claro. O que transfigurou Jesus? O amor. Jesus é a transparência do divino, né? Então, quando o amor brilhava nele, quando ele chegava diante de alguém, quando é que Jesus aparecia? Quando é que ele transfigurava? Diante das pessoas. Era na humanidade de Jesus que se mostrava a divindade. É lá que ele brilhava. Porque ele chegava diante das pessoas, a atitude dele de acolhida, o carinho, a doçura, né, a liberdade de Jesus, a coerência de Jesus, o que ele falava, ele vivia, os projetos de Jesus. Tudo que ele tinha uma clareza na relação dele com o Pai. Então, ele era uma pessoa transformada, transfigurada. Como seremos o dia que permitirmos que o amor nos atravesse? Eu tenho muita preocupação, igual uma história dos geólogos, né? Os geólogos trabalhando, isso é uma história real,
E eles encontraram nos cumes muito altos, lá nos sismos, lá muito altos, um lago. E dentro desse lago, pedras que estavam mergulhadas há muitos e muitos anos. Não se sabia quantas décadas aquelas pedras estavam mergulhadas. Eles falaram que, bom, vamos tirar essas pedras, vamos abri-las, e com elas vamos descobrir quanto estudo aqui arqueológico. Quando eles quebraram as pedras estavam vazias, ocas. E às vezes somos nós. Às vezes a gente está vivendo um cristianismo seco. Um cristianismo só de rito. Só um cumprir. E nós não temos um coração que seja permeável a Deus, ao amor de Deus. Então nós ficamos igual essas pedras, que estão inseridas na água e se abre, é seco. Não conseguimos ter um coração permeável ao amor de Deus. Então a gente precisa trabalhar isso em nós, entender que a nossa vocação é maior, entender que nós somos chamados para um projeto muito maior e que nós temos, sim, que nos empapar desse amor até os ossos. Nós temos que empapar desse amor de Deus para que a gente possa ser transformado. Porque esse amor de Deus nos incomoda todo dia. Todo dia Deus nos incomoda. Ele quer nos transfigurar. Ele quer nos transformar. Essa luz de Deus nos derruba, mas nos levanta. Não é nesse caminho que a gente tem de Damasco, igual de São Paulo. É assim que Ele vai fazendo conosco, Ele vai nos sacudindo. Fala, acorda, meu filho, não é aqui que eu te quero. Assim como Ele fez com Jacó. Se vocês pegarem Gênesis 32, vocês vão ver aquela luta misteriosa de Jacó com Deus. E tem duas frases lá que eu queria que vocês prestassem atenção. Que quando está termina a luta, fala assim, e o sol já vinha surgindo, e Jacó sai mancando. Ele sai coxeando, porque ele foi ferido na coxa, no ciático. Isso é para nós. O que isso quer dizer para nós? Quando a gente tem um encontro profundo com o Senhor, quando o nosso coração é permeável a Deus, existe um novo dia, um novo despontar, por isso que o sol surgia. É uma nova primavera, é um outro tempo na nossa vida. Existe um antes do meu encontro com Jesus, existe um depois do meu encontro com Jesus. Eu sou transformado, não tem jeito de ser a mesma pessoa. E por que ele coxeava? Porque quando a gente tem um encontro com o Senhor, Ele nos marca. Somos marcados. Há uma ferida de amor em nós. Mas é uma ferida diferente. É uma ferida que te leva, que te move para poder segui-lo. Que te coloca completamente à disposição do Senhor. Aquela ferida que te atrai, que te faz buscar por Ele, igual o Cântico dos Cânticos. Eu dormia, mas meu coração vigiava pelo meu amado. É recebermos essa ferida do amor de Deus, como Jacó recebeu. Quando é que nós vamos ser transformados? Vamos lembrar aqui, o que é um carvão, o que é um brilhante ou um diamante? Eles são iguais, é a mesma raiz, é carbono. Mas por que um só serve para ser queimado e o outro brilha, enlouquece e deixa os nossos olhinhos assim, né, quando a gente vê uma pedra dessa? O que aconteceu que eles se transformaram? Foi sob pressão. Quando o carvão recebeu pressão, ele explodiu num brilhante. E quando a luz atravessa, ele brilha. É isso que nós vamos ser um dia. Esses brilhantes de Deus. Nós vamos deixar de ser carvão. Está na nossa mão. Está na nossa mão querer ser transformado por esse amor. Querer ser invadido, atravessado por esse amor. É essa a proposta da transfiguração. É permitir que o amor de Deus nos invada, para que a gente possa também levar esse amor para o outro. Então, aqui no Evangelho, tem uma frase que eu queria lembrar a vocês da transfiguração, quando termina, que eles não escutam mais o Pai falar, quando Pedro recebe, né, fica tentado em estar diante daquilo, que a gente também fica. Coisa boa quando a vida está andando bem. Não é uma beleza? Tudo bem, a família em paz, não tem doença, não tem luto. Maravilha, todo mundo empregado, ganhando bem, os filhos com saúde, a gente passeando demais, uma beleza, isso é o Tabor. A gente sobe lá, que beleza, a gente não quer sair disso nunca. Por isso que Pedro falou, vamos ficar aqui? Não vamos sair daqui não. Delícia, está tudo correndo bem, não é? E aí, essa tentação de Pedro é a nossa de todo dia.
né? E aí Jesus bate no ombro deles e fala assim: levantai-vos e não tenhais medo. Isso é para nós. Porque na hora que a nossa vida está muito boa, isso é maravilhoso. Mas chega um momento, isso chega para crentes e não crentes, para quem crê e para quem não crê, que a nossa vida parece que ela é virada do avesso em uma fração de segundo. E aí, como diz uma cliente minha, Filó, mas eu tinha uma família, e de repente meu pai infartou, fulminante, minha mãe em um mês arrumou um câncer de pulmão, morreu também, e de repente eu fiquei sem ninguém. E de repente você entra num turbilhão, sua vida muda. Ou chega uma doença de um filho, ou a sua, ou um desemprego, ou o marido sai de casa. Nos últimos 10 dias, 5 maridos lá no consultório foram embora. Desistiram. Coisa triste. Isso nem é de rir, não é? Isso é profundamente triste. Os maridos que desistiram da caminhada e deixaram tantas crianças pequenas. Cansaram de fazer para casa. Que dó. Que dó que foram embora. Que triste. Quanto sofrimento. Desistiram. E aí a mulher se vê sozinha para dar conta de tudo. Quanta dor. E às vezes a vida da gente entra numa roda viva. E você fala, não darei conta. E aí é que Jesus bate aqui e fala, levantai-vos. Esse é o convite, não é? Muito bem, Deus fez isso com Abraão. A vida de Abraão era um sossego, casado com Sara, a vida deles era uma beleza. Sossegado, tinha tudo. De repente falou, vem. Para onde? Deu segurança de nada, uma terra prometida aí. Tinha alguma garantia? Nada. Deus faz o mesmo convite para todos nós. Na verdade, nós já demos essa resposta para Deus lá no batismo. Quando nós somos batizados, nós respondemos para ele assim, eis-me aqui. Só que a gente era muito pequeno, a gente não tinha consciência, não tinha instrumentos para responder ao Senhor. Então a igreja está sempre nos lembrando de tomar consciência que nós já respondemos a ele, eis-me aqui. Mas, em especial, a quaresma é um convite profundo. É um convite profundo dessa transformação, dessa coragem de responder ao Senhor. Sim, Senhor. Que terra que o Senhor está querendo me levar? Agora a terra que Ele nos convida é para o reino de Deus. Você fala, mas que reino que é esse? Aquele que você reza no Pai Nosso todo dia. Venha a nós, o vosso reino. Mas, na verdade, que reino que é esse? Na verdade, eu estou falando com o Senhor. Sim, Senhor, que se cumpra na minha vida a sua vontade. É ter a coragem, é ter a ousadia de estar diante de Deus e falar, sim, Senhor, que na minha vida eu faça a obra que o Senhor deseja. Que eu possa ir para a terra que o Senhor quer que eu vá. Porque tem momentos que Ele vai nos fazer largar tudo. Pai, mãe, filho, marido, tudo. Pode ser que tenha esse momento, onde Ele vai te pedir tudo. Como é que está a sua disponibilidade de dizer a Ele, sim, Senhor, eu irei? Porque a gente sobe até o Tabor, faz um encontro com o Senhor e Ele te manda em missão. Vamos descer? Mas Ele diz, não tenhais medo. Levantai-vos, mas não tenhais medo. Será que a gente tem essa coragem, nessa caminhada que nós estamos fazendo na quaresma, de rever a nossa vida e dizer a Ele, Senhor, eu não sei se até agora eu estou cumprindo na minha vida a obra que o Senhor quer que eu faça? Será que eu estou fazendo aquilo que Ele quer? Isso é ser transfigurado. É ter um outro olhar sobre a minha vida e sobre a vida do irmão. Isso é a transfiguração que precisa acontecer dentro de nós. É a transfiguração do coração. É o nosso coração permeável ao Senhor. É entender que viver isso é ter menos espelhos e mais janelas. Nós só temos espelho dentro de casa, a gente só olha para a gente, né? Puramente narciso. A gente precisa abrir muitas janelas para ver o outro, para deixar o ar da casa correr. Porque quando a gente vai ficando fechado sobre a gente mesmo, o cheiro não fica bom. O ar vai ficando muito rarefeito. É preciso renovar o ar. Então é preciso abrir janelas. Será que temos coragem de sair do próprio umbigo, dos nossos desejos e ir aonde Ele quer que a gente vá? Mas Ele disse, não tenhais medo. Porque a gente precisa ter coragem. Se os discípulos não tivessem tido a coragem de ter descido do Tabor, se eles tivessem ficado à sombra daquelas tendas, eles jamais teriam tido a alegria da Páscoa. Porque eles tiveram que descer o Tabor, tiveram que caminhar para Jerusalém, tiveram que enfrentar o Calvário e tiveram
depois a alegria da Páscoa. E às vezes a gente tem muito medo, mas é muito medo. Eu não quero nem ouvir falar em luto, em perda, em dor, claro que não. A gente tem muito medo do sofrimento, muito. A gente não quer ouvir falar nisso. Mas eu repito para vocês, tudo passamos na vida, desde que com Ele. Levantai-vos e não tenhais medo. Não deixe a sua vida parada. Não deixe o seu coração impermeável. Senão nós também não vamos saborear a Páscoa. Não poderemos ter a nossa vida transformada. Não poderemos viver com realidade a nossa pertença. Vocês já imaginaram quando a gente tomar consciência de quem somos? Daquilo que somos e a quem pertencemos? O dia que vocês tomarem posse, que vocês são filhos do Altíssimo, vocês já imaginaram o que vai acontecer? O dia que vocês levantarem com essa consciência e caminhar na consciência que são filhos de Deus, a dignidade que vocês irão viver, como é que tudo vai ser transformado? Com você e com o seu irmão. Que vida, que mundo teremos? O dia que ousarmos viver essa verdade belíssima. Mas temos que ousar viver o que o Evangelho nos diz, porque o Evangelho é um itinerário, né, para caminharmos para dentro de nós, sem medo. Sermos transformados por Deus. Seremos outras pessoas. Vocês podem ter certeza como é que o amor é capaz de nos fazer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é começar outra vez. Como? A partir do amor. É nesse foco que temos que trabalhar. Para que a gente também tenha coragem de saborear essas coisas. Bento XVI, quando ele encerra o discurso na Capela Sistina, ele fala que na nossa vida a gente não faça só coisas belas, mas que a gente tenha coragem de, na nossa vida, ser espaço da beleza. Essa beleza desse amor de Deus. Que a gente tenha coragem de ser esse espaço. Que a gente se permita enamorar de Deus. Que a gente se permita ser tocado por Ele. Que a gente se permita segui-lo. Né? Ser seduzido por Ele. Nessa quaresma, Jesus quer seduzir todos nós. Ele quer abrir os nossos olhos. Ele quer mostrar outro lado de tudo que Ele tem para nós. Porque às vezes a nossa vida está parada numa planície. E é preciso ter a coragem de subir no Tabor. Temos que subir no monte para encontrá-lo. Mas temos que ter a coragem de descer, transformados, para sermos discípulos dele, ser seguidores dele, sermos transformados em outro Cristo. Então, esse é o recado que eu queria dar hoje, né? É que a gente seja mesmo nessa noite seduzido, completamente tomado por esse amor, completamente. Que a gente tenha a coragem de se avaliar diante dele e de pedir a ele mesmo, pedir ao Senhor, né, que venha nos ferir com esse amor, que ele venha tocar cada um de nós. Tem uma imagem de Michelangelo belíssima, do anjo com uma flecha de amor, quando ele toca Teresa, Santa Teresa, e ela desfalece de amor, né? Ela entra em êxtase. É isso que eu quero na minha vida, vocês não querem, não? Eu quero ser tocada por ele de uma forma que a gente caia mesmo, de puro amor. É esse amor que ele deseja nos dar. Ele quer tocar cada um de nós, nos fazer mesmo mexidos, marcados. Eu acho que a gente tem que andar marcados mesmo. Escrito, pertenço a um só Deus, ao nosso Pai, o nosso Senhor. Aquele que só nos quer bem, só quer nos ver bem, amando e sendo amados. Mas para isso, que a gente tenha coragem hoje de se levantar. Hoje, pela fé, seremos capazes de reconhecer aquele mesmo Jesus que bateu em Pedro, em Tiago e João, o mesmo Jesus que vai bater em cada um de nós, no ombro de cada um de nós e dizer, levanta, não tenhais medo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante de Jesus, vamos pedir a Ele que venha nos ferir com o amor dEle, que venha nos transfigurar, que venha fazer com que a nossa vida seja um brilhante nas mãos dEle, que a gente deixe de ser um carvão, e que a gente não tenha medo de segui-lo. E a doutora Filó hoje nos fala de transfiguração. Ela faz o paralelo da transfiguração de Jesus com a nossa transfiguração da nossa sociedade, que o mundo está fazendo uma forma de nos transfigurar. Estamos ficando desumanos, estamos ficando cruéis,
nos tornando pessoas mais duras, insensíveis. O mundo está fazendo um trabalho conosco que não é do agrado de Deus. E a palavra fala, não vos conformeis com o mundo. A gente precisa de lembrar que a gente não pode tomar a forma do mundo. A doutora Filó nos pergunta qual era a transfiguração de Jesus. E a transfiguração de Jesus era o amor. Jesus se transfigurava no amor, ele era puro amor o tempo todo, amor. Ela conta uma história da arqueologia que encontraram umas pedras depois de milhares de anos e essas pedras estavam ocas. A pergunta que eu te faço, será que isso tem acontecido conosco? Será que com a nossa vida tão corrida, o imediatismo, o ativismo, até mesmo o ativismo religioso, tem nos transformado em pessoas ocas, vazias, que já não se preocupam mais com a dor do outro, que aquilo já não me incomoda e por isso meu coração já não dói mais. A nossa oração hoje é pedir para Deus que coloque amor no nosso coração, que nos faça ser mais humanos, a saber cuidar dos nossos irmãos. Pedir ao Senhor que nos transfigure no seu amor. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje e eu te peço, derrama sobre nós teu Santo Espírito e nos transfigure, muda a nossa forma de ser no teu amor, que o teu amor possa me encher tanto que seja transbordado em minha vida, em minha forma de falar, em minha forma de agir, no meu olhar, na forma como eu toco as pessoas. Seja somente o teu amor, Senhor, agindo em mim, falando em mim. Derrama teu Santo Espírito na minha casa, na minha família, nas minhas relações. Transfigura, Senhor, transfigura tudo com teu amor. Faz-nos de novo e nos forma no poder do teu amor. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou pelo telefone 3286-3034, ramal 31. Você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!